A temperatura em uma superfície é dada por T igual a F de XY. Um besouro se desloca sobre esta superfície pela curva gama de T igual a 5T mais 1 e T ao quadrado. Né? Então aqui nós temos uma equação parametrizada, uma função parametrizada, certo? Tendo essas informações e sabendo também que a derivada dessa função de temperatura em relação a x no ponto 6 e 1 é menos 5 e que a derivada dessa temperatura em relação a y no ponto 6 e 1 é igual a 4. Né? Tendo essas informações, temos que determinar se no instante t igual a 1 a temperatura do besouro está aumentando ou diminuindo. Ok? Bom, então para a gente verificar, né, esse aumento ou a diminuição da temperatura, a gente tem que calcular a taxa com que está variando essa temperatura em relação ao instante, certo? Então a gente tem que calcular a derivada da f de xy em relação ao instante t. Só que como a função em xy não está dependendo, né, desse parâmetro t, nós temos que então utilizar a regra da cadeia, tá bom? Bom, a regra da cadeia é o seguinte, né? Você deriva uma função que depende, né, de x e y, nesse caso, porque são duas variáveis, e você multiplica, né, pela variação dessas variáveis em relação a t, certo? Só que como a gente está trabalhando com duas variáveis, as derivadas parciais da função em relação a x e a y nada mais é do que o gradiente da f de x num ponto qualquer, tá? Um gradiente da f de xy, tudo bem? Em seguida a gente vai multiplicar então pela função que pode ser derivada em relação a t, que nada mais é do que a nossa função da nossa função gama de t. Então a gente vai multiplicar pela derivada da gama de t sobre o instante t, tudo bem? Perceba que o exercício já nos forneceu o gradiente, né? Porque o gradiente é um vetor com as derivadas parciais num ponto. Como o ponto aqui é o mesmo, né? Então o gradiente, posso até colocar aqui do lado, né? O gradiente da f no ponto 6 e 1 é igual ao vetor menos 5 e 4, tudo bem? Vamos agora calcular essa derivada de gama de t em relação a t. Então, vamos ter gama' de t igual derivada de 5t em relação a t é 5. Derivada de 1, derivada de constante é 0. Então, aqui na primeira componente fica apenas 5. Derivada de t ao quadrado em relação a t é 2t. Tudo bem? Só que nós temos que encontrar no instante t igual a 1, né, a derivada. Então nós vamos ter gama' de 1 vai ser 5 e 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Assim, podemos afirmar que a taxa de variação da temperatura, né, no instante 1 vai ser o produto do vetor gradiente pela derivada da função parametrizada em relação a t. Esse vetor menos 5 e 4 que multiplica o vetor 5 e 2. Então, efetuando esse produto, menos 5 vezes 5 dá menos 25, 4 vezes 2 dá 8, menos 25 mais 8, nós vamos ter então menos 17. Então significa que a nossa taxa de variação de temperatura no instante t igual a 1 é negativa. Então significa que na função ela é decrescente, ou seja, a temperatura do besouro está diminuindo. E com isso então finalizamos esse exercício.